Olá, galera! Agora nós vamos falar de três assuntos dentro de função, que é domínio e contradomínio, que está na página 135, raízes, que está na página 137, e variação de uma função, que eu não lembro mais qual é a página, esqueci de anotar aqui, mas também está aí no conteúdo digital para vocês que eu disponibilizei do livro, tá certo? Então, quando a gente vai falar de domínio e contradomínio de uma função, a gente tem que analisar a situação. Por exemplo, essa situação aqui, essa função 1 sobre x, tem que pertencer a R. O que acontece aqui, gente? Esse valor de x não pode ser zero. Por quê? Porque o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Isso é uma indeterminação matemática. A gente não consegue dividir número nenhum por zero. Então, o domínio vai ser o quê? Olha como que eu vou escrever. Domínio de f, que é a função, é todo x pertencente a R, tal que x tem que ser o quê? Diferente de zero. Por quê? Porque se x for zero, dá uma indeterminação matemática. Essa função aqui, f de x igual a 5x, aqui pode ser qualquer valor de xr. Então eu falo que o domínio da função é igual ao contradomínio da função, que é o próprio conjunto R, o conjunto dos números reais. E essa função aqui, f de x igual a 3 sobre x menos 8. Esse x menos 8 é a mesma situação daqui de cima. O x menos 8 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se der zero aqui embaixo, é uma indeterminação matemática. Então, o x tem que ser diferente de 8. Então, o domínio dessa função vai ser qualquer valor de x pertencente a R, tal que x tem que ser diferente de 8. Certo? Uma outra situação que a gente vai aprender também agora são as raízes de uma função. As raízes de uma função são os pontos que interceptam o eixo x, tá certo? Ou seja, o ponto onde o f de x e o y vale zero. Então aqui nós temos uma função t ao quadrado menos 7t mais 10 igual a zero. Como que eu acho a raiz dessa função? A gente vai achar a raiz dessa função usando Bhaskara, tá certo? Para eu achar a Bhaskara, a primeira coisa, tem que calcular o valor do delta. Então, b ao quadrado é o 7, menos 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, aqui deu o quê? 49 menos 40, isso dá 9. Então, o t vai ser o quê? O t vai ser menos b, menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Vamos lá. Menos com menos, mais 7, mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós vamos achar dois valores de t. T' e ter duas linhas. T' eu vou fazer com sinal de mais. Então, vai ficar 7 mais 3 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que dá 5. 7 menos 3 sobre 2. 7 menos 3 dá 4. 4 sobre 2, 2. Então, nós temos duas raízes. Ou seja, o gráfico corta o eixo x em dois pontos. 5 e 0, 2 e 0. Outro ponto que a gente tem que falar agora é uma variação de uma função. Quando que uma função é crescente? Quando x, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Quanto que é decrescente? Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. E vice-versa. E constante? Quando o valor de x, quando o valor de y é um só, tá certo? Para qualquer x, aquela situação assim. Todo x se relaciona com o mesmo y. Foi, gente? Deu para entender? Então, agora vocês podem fazer as atividades 29 da página 135, questão letra A, C, D e E.
página 138, exercício 32, de A a F, e o 33, e a página 141, exercício 138. Até semana que vem.